Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês nessa segunda-feira. Com certeza, segunda-feira, para alguns, pode não ser o melhor dia, mas para mim, segunda-feira é melhor do que a sexta. Sexta, todo mundo no ritmo aí de final de semana, à luz da palavra, né? De sexta-feira é outro mover, né? De segunda-feira a gente sabe que é diferente. Eliane, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela tua vida. Sentimos falta, né? Hoje pela manhã não tive no programa. Glória a Deus está comigo aí à luz da palavra. Maísa, boa noite com muita alegria. Boa noite, pessoal de Mococa. Pessoal da rádio, muito boa noite com muita alegria. Muito bom estar com vocês. Interrompemos nossa transmissão aí, né? Para a gente entrar ao vivo aí com toda a programação da Ebron. Chile também de Mococa, muito boa noite. Boa noite com muita alegria. Que todos aí de Mococa sejam abençoados. E fiquem comigo aí até às 7 da noite. Hoje nós vamos estar terminando o livro de Êxodo. Então vamos até o capítulo 40, se tudo correr bem, né? No horário aí, nós vamos do 33 até o 40, tem muita coisa que é repetida, aí nós vamos passar um pouquinho para frente, então devemos acelerar um pouquinho hoje, pessoal, amém? E na quarta-feira a gente começa um livro novo, dessa vez, assim, muito suspense, né? Livro de Levítico, né? Então nós começamos aí e vamos até Deuteronômio, vamos embora até chegar no livro de Josué, onde vai começar um pouquinho mais da história novamente, né? Esse tempo aí, esses livros agora vão ser lei, né? Talvez para alguns aí parece ser um pouco mais maçante, mas não é. Nós precisamos entender tudo isso. Eu venho falando bastante com vocês durante a semana sobre isso. Nós precisamos conhecer as escrituras e temos que passar por esses livros sim. E a melhor forma é a gente passar dessa forma que nós estamos passando aqui, um pouco mais resumido, mais tranquilo, mais fácil de entender, né? Para depois a gente chegar no livro de Josué e entender um pouco mais da história, o porquê das tribos, como foi dividido, tarará, tarará. Então precisamos entender aí tudo isso até chegar no livro de Josué, amém? Aí depois vamos dar uma empreitada aí até o final do ano aí. Eu acredito que a gente só termine o ano que vem, né? A Bíblia toda, acredito que não consigamos terminar esse mês, esse ano, mas amém, vamos avançar o máximo que a gente puder. Bom, ontem, para quem viu o culto ontem, né? Grande bênção, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas palavra para essa semana aí nós temos aí. A bispa falou ontem grandemente que essa semana será uma semana decisiva, né? Então acho que isso por si só já faz a gente prestar mais atenção em algumas coisas, né? Eu estava anotando, como de costume, anotar tudo que a bispa falou ontem, tá tudo anotado para não perder nada. As Teirinhas, boa noite com muita alegria. Mauricião, boa noite com muita alegria. Pessoal de Mogi, muito boa noite. Valéria, Luciana, né? Todo o pessoal de Mogi. Então, assim, eu anotei porque nós estamos numa semana, um ano de restituição, e falar sobre uma semana decisiva, eu acho que a gente precisa bastante atenção. E a gente estava conversando hoje pela manhã no café, eu, a Paty e a Bispa, o quanto é importante numa semana de decisão a gente não perder o foco e não se desviar para pequenas coisas, né? A gente viu aí, nós estamos no livro de Êxodo, falando aí sobre Moisés, né? A gente viu que Moisés, na sexta-feira, subiu para o Monte Sinai para pegar as tábuas e o povo se desviou, né? E tão perto de viver tantas coisas, o povo se deixou levar por uma contaminação. E tudo que nós temos que evitar essa semana é a contaminação, as coisas do mundo, né? A parte mundana, propriamente dita, né? Temos que evitar tudo isso para a gente poder viver a nossa promessa. Ano de restituição, então, assim, é uma semana decisiva, né? Eu vou estar com a orelha de pé, né? Com as antenas ligadas para não ser roubado, né? Da minha restituição. Então, esse é um ano, uma semana para muita coisa acontecer. Então, se fosse você, ficava ligadinho aí na Hebron, pelo menos nos programas aí de segunda a sexta-feira, com a bispa pela manhã, às 8 horas, 8h15, aí a bispa tem ministrado, vai ministrar a semana inteira falando sobre isso. Bom, boa noite, bispa, boa noite com muita alegria. Boa noite, Paty, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Boa noite, Jaque, com muita alegria. Hoje temos a presença da Jaque aqui também, glória a Deus, né? Então, assim, pessoal, estou muito feliz. Final de semana, a pastora Jaque está aqui com a gente. Irmã do pastor Jefferson está aqui conosco. Né? Sábado foi um dia para Hebron memorável, né? Não sei se para quem recebeu, mas eu acredito que sim, né? Sábado foi um dia memorável. Nós tivemos um curso aqui, o intensivão, o primeiro intensivão da Hebron. Tivemos o ano passado mas eu ministrei só o pessoal que fazia aspirante e diaconato, né? Eu fiz um curso mais sobre visão e falei um pouco sobre alguns fundamentos. E a Bispa ontem entrou bastante no chamado. O chamado eu dei só uma pincelada na época, né? E a Bispa hoje deu no sábado avançou bastante. Então, na parte da manhã, eu contei um pouco da história de Hebron, nós avançamos com visão, unção, fé,
falamos sobre algumas denominações, a forma como começou o cristianismo, né? Quando houve, né, o Martim Lutero, né, lá em 1500, tudo aquilo com mudança do católico, né? Do evangélico, né, propriamente dito. Então, tudo isso eu falei no sábado pela manhã. E na parte da tarde, a missão ministrou sobre o chamado. Também não participava com as crianças, né? Mas eu tenho certeza que foi um derramar. Quando eu cheguei no finalzinho para orar com a bispa e o pessoal, eu pude ver o derramar que foi. Então, um final de semana realmente extraordinário. Eu acho que para quem almeja alguma coisa na obra do Senhor, acho que não tinha melhor lugar para estar. Quem aproveitou, recebeu o melhor da terra, né? Eu acho que receber aquilo que é ensinamento, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento, que ninguém rouba de você, aquilo que Deus te ensinou, né? Aquilo que você aprende, isso ninguém pode roubar. Então, eu tenho certeza que essa unção que capacitou você no sábado vai fazer diferença na tua vida. E nós temos ainda, né, pescagem no Repeteco aí no sábado, né, com o pessoal que participou, né, com o óleo derramado. É isso, Bispo? Então, nós vamos estar colocando aí no grupo para quem participou do curso. Só fazendo um comentário, pessoal, teve gente que queria participar online somente também para os membros da Hebron. Não faz sentido a pessoa com outra denominação, revisão, a visão da Hebron, chamado conosco, né? Se a pessoa está numa outra igreja, baixo outra cobertura, tem que ver a visão da igreja lá. Amém? Logicamente, a gente não faz nada diferente do que está na Bíblia, mas a visão, a igreja tem uma visão diferente, né? E aí você tem que estar dentro da cobertura da tua igreja. Ju, boa noite com muita alegria. Ju não conseguiu estar com a gente aqui, tá com gripe? Fica recebendo pessoa de domingo aí, domingo na tua casa, então muito cuidado, Ju. Muito cuidado que as pessoas. Foi no salão, não foi no domingo na sua casa, a pessoa passou e vírus para você? Vírus para você. Valéria, nossa cozinha, nossa Masterchef, boa noite com muita alegria. Internacional. Beijo grande. Internacional. Da igreja que te ama, Juninho, restaurado, né, em nome de Jesus, glória a Deus. Bom, pessoal, é isso, né? O final de semana, então, da Hebron foi um final de semana bastante corrido, mas com bastante coisa, né? Bastante mover apostólico. Essa semana, na quarta-feira, né, como na hora que eu entrar na luz da palavra, já estaremos no propósito, então eu já queria antecipar para vocês que quarta, quinta e sexta nós teremos aí o propósito do Salmo. Diferentemente dos meses anteriores, como já foi agora no último propósito da família, lembrando, nós estamos mandando agora link. Facilita, por quê? Porque a gente tem que ficar caçando a pessoa para colocar ela no grupo, aí não consegue contato com a pessoa, vai falar, mas não me colocaram, não me chamaram, enfim, eu sei que vocês já sabem. Então, a partir do propósito passado, e nesse também vai ser assim, nós vamos estar mandando o link. Você clicou no link, automaticamente você já entra no grupo, tá bom? Então, entrando no grupo, aí você participa do propósito com a gente nesses 3 dias aí. O propósito do salmo é um pouco mais tranquilo, né? Normalmente, você não dá nada, sempre é a direção de Deus, todo mundo sabe disso. Se for como foi nos meses anteriores, vamos ler o salmo 3 vezes ao dia, pela manhã, na parte da tarde e à noite antes de dormir. Então, esse propósito normalmente é mais flexível, porque não tem um horário específico. Então, eu brinco com o pessoal do relógio, dos outros propósitos, falo, meu, corre lá no banheiro. Eu falo, vou no banheiro um minutinho, vai lá, hora, e volta. Nesse propósito, não. Você está mais tranquilo aí nos horários. Então, não sei a quantidade, se vai ser 3 vezes novamente. Mas, enfim, você tem mais flexibilidade aí nesse propósito. Legal, pessoal? Então, quem tiver dúvida, aí entra no zap da igreja, 11 970 13 8161. Amém? Glória a Deus. Podemos fazer algum recado, bispa? Tem isso, sim. Importante. Final de semana que vem, o último final de semana do mês, temos propósito das crianças. Relógio infantil. A bispa já tem o sonho. Temos propósito das crianças aí. O último foi grande bênção. Esse a bispa vai ser só um ajuste por conta do horário. Por quê? Porque tem muita gente participando de fora, pessoa de Araxá, de Minas, enfim. Até um rapaz me chamou na época de Minas, porque é justamente no horário do culto lá. E fora de São Paulo tem muitas igrejas com culto pela manhã, mas fora de São Paulo, por conta do calor e tudo mais, algumas igrejas optam somente pelo culto na parte da tarde, finalzinho da tarde. Então, a bispa vai passar para vocês até sexta-feira essa programação. Legal, pessoal? Bora orar? Bora orar, que eu já falei demais e nós temos muita coisa para avançar hoje. Vamos do capítulo 33 até o 40 e um resumão aí, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou.
Quero te pedir nessa noite, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, coloco o teu povo em liberdade para viver essa palavra que vai ser ministrada, para viver o novo em nome de Jesus. Possamos entrar na tua presença, limpos de mão, puros de coração, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento para receber essa palavra, essa ministração, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos multiplicar aquilo que aprendemos hoje, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, a honra, a glória e o louvor sempre será dado a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, abra aí sua Bíblia no capítulo 33 de Êxodo. No sábado, passei bastante anotações aí, pessoal. Eu quero anotar, repetir, então tem muita coisa. E eu vou passar hoje para vocês, sempre passando os versículos aí importantes, aquilo que a gente vai ver no outro livro e volta. Então, anota aí, capítulo 33 de Êxodo. Amém? Glória a Deus que o Senhor me renovou, que hoje eu não ia ter condições de ministrar de manhã. Pela forma como eu acordei aí, mas glória a Deus, Deus é grande. Bom, na sexta-feira, só para a gente relembrar um pouquinho, nós paramos naquela situação do pessoal fazendo bezerro de ouro. Lembra? Moisés subiu no Monte Sinai, ficou lá por 40 dias, e o povo começou a pressionar Arão. E Arão se deixou levar por tudo isso. O pessoal me pressionou, e a justificativa dele foi: eu mandei então trazer todos os pertences de ouro, fizemos o bezerro de ouro. E eu falei muito com vocês na sexta-feira sobre isso, e eu quero só bater um pouquinho nessa tecla, por quê? Nós vamos entender que nós não podemos ser pressionados por Satanás ou por os enviados de Satanás e ceder a nenhuma dos intentos dele, né? Então, você vê, caramba, se deixou levar por aquilo que era intento de Satanás, que era o quê? Desviar o pessoal do Senhor e colocar o foco no bezerro de ouro, né? Então, o que nós fazemos? Nessa semana, como eu falei para vocês, decisiva, não se deixe levar, porque Satanás sabe que a nossa semana é uma semana de decisão. Nós ministramos isso, que o mundo espiritual primeiro, depois o mundo material. Ele acontece no mundo espiritual, depois o mundo material. Então, essa semana, Satanás não vai brincar de ser Satanás, com você sabendo que você está muito próximo de colocar a mão na sua taça, né? Na sua promessa aí. Muita coisa para ser decidido. E quando a gente não permite, né? Quando a gente impede essa decisão, tem reflexos, tem consequências. E é justamente o que aconteceu aqui. Né? Arão permitiu tudo isso com o consentimento dele, o que muito nos espantou, nos espanta quando lemos as escrituras, né? Caminhando tão próximo de Moisés, permitiu tudo isso. E aí o que acontece? Se sentiu pressionado, talvez com medo de morrer, com a quantidade de gente, mas enfim, permitiu tudo isso e houve um preço. E no finalzinho desse capítulo 32, nós falamos na sexta-feira, Moisés teve que interceder pelo povo, né? Um homem, como a gente falou, manso, né? Mas um homem sábio, muito sábio, com a sabedoria, foi lá e clamou a Deus por esse povo. Então vamos ler aí o versículo do 1 ao 3, em nome de Jesus, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e teu povo. Olha agora já é o povo de Moisés. Você vê que Deus não gostou do que fizeram, e ele falou: vai tu e teu povo. Olha o que o Senhor falou com ele. Presta atenção nas escrituras, porque uma palavrinha faz toda a diferença. Que tirasse da terra do Egito, para que a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o anjo diante de ti. Para aqui. Só voltar um pouquinho aqui até o versículo 1. Veja o que o Senhor fala: vai com o povo à terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Então, quer dizer, uma coisa é Deus não ir junto com eles, mas a promessa ia se cumprir. Por quê? O Senhor não tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e a palavra dele não faz curva. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa. A promessa vai ser cumprida. Agora, uma coisa é você querer a promessa de Deus sendo cumprida na tua vida, do Senhor caminhando com você até ela ser cumprida, ou você fazer um caminho, né, dando a volta na montanha e chegar lá para ser cumprido, mas andar um bom tempo sozinho. Então, presta atenção. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, sobe para a terra que emana leite e mel, e não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Então aqui, logicamente, depois de tudo que fez, Moisés teve que mandar matar lá, os levitas matar 3.000 homens, e o Senhor, a fúria era que a ira do Senhor era para consumir todos eles, e o Senhor aqui falou: o povo de dura cerviz, então é melhor vocês caminharem sozinhos, eu não vou no meio de ti, vou mandar um anjo à frente,
para que eu não caminhe no meio de ti, consuma vocês no meio, né, do caminho por conta do posicionamento de vocês. Então, aqui o que a gente vê? Nós vamos ver um posicionamento agora completamente diferente de Moisés, aquilo que você começa a ler. Bom, o Senhor está mandando um anjo, então eu vou embora. Só que presta atenção qual vai ser o posicionamento de Moisés. A sentença aqui, se um momento ela subir por meio de ti, como ele fala, né, sugere que a ameaça de julgamento ainda era real. Ou seja, o Senhor fala que não vai no meio de ti, mas que manda um anjo na frente, ou seja, o Senhor está dizendo que se fosse no meio, iria ter uma sentença. Então, ou seja, ele não acabou aquilo que ele iria fazer em função da forma como o povo se posicionou. Deus ordenou aos filhos de Israel que tirassem seus atavios, pois esses estavam associados à idolatria e o bezerro de ouro. Quer dizer, tudo aquilo que é penduricário, tudo aquilo que é coisa que você tem levado, né? Que faz parte aos bezerros de ouros, a outros deuses, a adoração a outro Deus, era para tirar do meio do povo. Então, a primeira coisa é uma limpeza espiritual. A partir da hora que você entendeu que você errou, fez algo que não agrada a Deus, qual é o teu posicionamento? Eu vou entrar na presença do Senhor, vou me limpar e me purificar. Não é assim que nós fazemos? E nós começamos hoje a ministração de que forma? Logicamente, eu não faço oração no programa Luz da Palavra, olha, liberta os cativos, porque é o programa da Bispa de manhã, que eu estudo. Mas a primeira coisa que eu faço é vamos nos limpar e nos purificar, por quê? Nós vamos entrar na presença de Deus para receber uma palavra. Você entrou lá no templo para receber a palavra do Senhor. Então, nós vamos estar o quê? Limpos. Lembra os sacerdotes como que eles faziam? Lavavam os pés, as mãos, todas as vezes que entravam no templo. Sinal de respeito e de limpeza. Amém? Moisés mudou sua tenda para o lado de fora do acampamento. Um gesto que simbolizava, presta atenção que simbolizava esse gesto, a retirada do Senhor do meio do povo. Você não está lá no meio do povo. Todo mundo que ia falar com o Senhor não tinha que ter Moisés. Então significava o quê? Que Deus era com ele ali no meio do povo. E ele tira para fora a tenda dele do meio do povo. Significava falar, vocês estão sozinhos, Deus não está mais com vocês. Por quê? Se ele era o intermédio, se queriam falar com Deus, tinham que ir através de Moisés. Sai do meio e coloca para fora do arraial, né? Dessa forma, todo aquele que buscasse ao Senhor, isto é, a pessoa que precisasse de uma decisão divina, consultaria o profeta em sua tenda afastada do centro do arraial, lá onde eles ficavam. Amém? Todos os povos se levantavam, cada um ficava em pé. Em contraste com a perversidade anterior, o povo agora respondia reverentemente ao Deus vivo. Depois de tudo que aconteceu, a ira do Senhor se acendeu. O povo agora, reverentemente, se colocavam de pé todas as vezes que se falava, ou se Moisés se inclinava, qualquer coisa, qualquer gesto para com o Senhor, o povo já se colocava de pé, quer dizer, um pouco mais antenado depois de tudo que tinha acontecido. Somente o profeta podia aproximar-se do Senhor, mas aquele que estava perto podiam retribuir, né, a distância com respeito e adoração. Evidentemente, quando nós entramos na igreja, o sacerdote está lá no altar, ele está em proximidade, logicamente, com Deus, está lá para ministrar uma palavra, mas nós do lado de cá temos que ter reverência. E quando você pega nas igrejas, por exemplo, você vê o sacerdote ministrando e o povo conversando dentro da igreja. Né? Como a mesma coisa, eu vi outro dia um ministro, ele estava comentando, eu e a bispa, estava até ensinando para a parte, você pega em muitas igrejas, os levitas, quando acaba o louvor, o levita sai, às vezes eu já vi casos, eu vi, tá? Não estou falando dos outros, eu vi, fazendo barulho, o sacerdote que está lá, obrigado a chamar atenção. Por quê? Aquela muvuca toda para sair para comer, para ir no banheiro e coisa e tal. Então, o que eles acham? Que como eles começaram antes, eles têm um intervalo. Só que assim, está deixando de receber um alimento, está deixando de receber uma palavra. E a reverência? Né? A reverência ali é o anjo da igreja. Nós temos que entender que a pessoa que está no altar, você querendo ou não querendo, é o anjo da igreja. Não se discute, se obedece. E eu tenho que ter reverência. A partir da hora que eu tenho reverência com Moisés, no caso aqui, eu estou tendo reverência com o Senhor. Se eu não tenho reverência com Moisés, eu estou dizendo a mesma coisa que eu tenho com Deus. Lembrando que a unção está sobre a vida dele. O Senhor o capacitou, o escolheu. Não sou eu que vou discutir com isso. Né? Eu vou obedecer por quê? Foi o Senhor que escolheu. E o sacerdote, quem foi que escolheu? Foi o Senhor. Né? Então, muito cuidado. Ela descia e punha-se à porta da tenda, nessa coluna, descia-se uma coluna de nuvem, que é a mesma que guiou o povo lá, os israelitas, né, quando eles foram sair do Egito. Ela descia e punha a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. À distância, o povo observava a coluna e reconhecia a presença divina.
os israelitas o adoravam, inclinando-se assim em direção ao solo. Amém? Vamos lá, versículo 11. Desculpa, pessoal, vamos lá. Versículo 11. Diz assim: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos lá, olha aqui o que a gente vê o posicionamento de Josué aqui, né? Deus fala com Moisés como um homem fala com seu amigo. Conversar com o Senhor gera o quê? Gera comunhão. E eu falei muito sobre isso na sexta-feira, porque nós temos que ter comunhão com o Senhor. Quanto mais eu me aprofundar, quanto mais eu mergulhar, tá lembrado? Quanto mais eu mergulhar, eu vou ver as preciosidades do fundo do mar. Eu falei para vocês, o Senhor falou comigo de uma ministração, Ezequiel, então quanto mais eu mergulhar, mais eu vou ter das preciosidades. E aqui, o que Moisés fazia? Moisés buscava essa comunhão. E ele buscava de que forma? Era gerada, primeiro, através da conversa, como ele tinha aqui, e isso trazia o que para ele? Um crescimento espiritual. O que vai trazer para ele quando a gente mergulhar mais? Um crescimento espiritual. Só que aqui, ele falava como quem fala com um amigo. Isso é o que é o lindo do relacionamento de Moisés com o Senhor. E aqui vemos que Josué, sempre ao lado de Moisés, buscando a mesma unção e intimidade com Deus. E a bispa até ministrou, acho que mês passado, falando sobre isso, né? Falando o quê? Que ele estava sempre do lado de Moisés, tentando o quê? Aprender aquilo, como tudo que Moisés recebia do Senhor, Josué estava ali na bota dele, do lado de fora da tenda, como quem está ouvindo ali atrás da porta, para saber o que Deus estava falando, porque ele queria ser espelho, né? Aliás, ele tinha Moisés como seu espelho, embora a gente viu que o Senhor precisou, que ele era comandado por Moisés. Então, quando Moisés morre, evidentemente que ele fala, olha, eu não consigo ser como Moisés, mas aí o Senhor faz o quê? Ó, Moisés é morto, acelera aí, senta nas canelas, porque tem muita coisa para você fazer. E aí o posicionamento dele muda, né? E então buscava a mesma unção e intimidade com Deus. Não se apartava da tenda, era a sombra de Moisés, desejoso em fazer a vontade de Deus. Quer dizer, ele aprendeu rapidamente qual era a vontade de Deus, que Moisés buscava a vontade de Deus, e ele queria, da mesma forma, buscar isso. Eu vou pedir a gente ler para mim ali, para eu estou com calor aqui, se quiser. Se puder, não, só ajudar. Amém? Moisés aqui roga a Deus a sua presença. Por quê? O Senhor deixou claro que ia tirar o povo dali, que não ia junto com eles. Então Moisés agora passa a rogar a Deus para que tivesse a presença dele. Olha, ele vai deixar bem claro, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Então vamos ler o versículo 12 ao 16, que diz assim. Moisés rogando a presença de Deus. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me desse saber quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, e achastes graças a meus olhos. Ele falando dele, do relacionamento dele com Deus. O Senhor mandou subir com o povo, mas diz que não vai no meio da gente. O Senhor diz que me conhece e tudo mais. Olha aqui o que ele faz. Agora, pois, ele vai clamar a Deus pela oferta dele. Lembra que eu falo para vocês? Nós vamos clamar pela nossa oferta, que nós somos diante do altar do Senhor. E ele começa a clamar pela oferta dele. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Então, ele clamando não só por ele, mas novamente clamando pelo povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu a te darei e darei descanso. Então disse-lhe Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos fazeis subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça a teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados e que o teu povo de todos os povos da terra? O que Moisés está querendo dizer aqui? Ele já sabia, né, que tudo que ele conseguiu, tá ótimo, que tudo que ele conseguiu era porque o Senhor era com ele, né? Se ele conseguiu avançar, se ele conseguiu chegar onde precisava chegar, o Senhor. Então ele sabia que toda a conquista não era na força do braço dele, era o Senhor que estava fazendo. Então, como que eu vou subir com esse povo? Imagina, subir com esse povo de dura serviço. O Senhor já está declarando que o povo era duro, o coração duro. Vou subir sozinho com esses camaradas, sabe o que vai acontecer?
pela oportunidade eles vão me matar, enforcado, sabe Deus como. Então o que Moisés fala? Se o senhor não vai no meio comigo, eu também não vou. Isso, vocês já viram muitas vezes a bispa ministrando, e ela fala sempre, olha, se Deus não for comigo, eu não vou nem na esquina. E isso tem que ser um posicionamento, não é só o dela, tem que ser um posicionamento de todos nós. Se Deus não está no negócio, eu também não estou. Se Deus não vai comigo, eu também não vou. E é essa a primeira coisa que Moisés declara aqui. Se o Senhor não vai comigo, eu também não vou. Se o Senhor não está no meio do nosso, também não. No meio do teu povo, eu também não vou. Só que Moisés clama aqui ao Senhor porque ele tinha um memorial. O Senhor falou, né, que me tem com bons olhos. Então Moisés começa a clamar aquilo que tinha sido colocado diante do altar do Senhor. E quando nós vamos clamar no altar do Senhor, nós vamos clamar por uma oferta que nós entregamos, uma oferta de vida, uma oferta financeira, enfim. Você vai entregar, Senhor, eu tenho estado todos os dias na tua casa. Eu tenho pregado o teu evangelho, eu tenho feito, né, aquilo que o Senhor tem me determinado. Será que todos nós podemos falar isso? Às vezes vale a meditação de cada um de vocês. Será que eu tenho alguma coisa para clamar diante do altar do Senhor ou só a minha oferta financeira? Porque tem gente que acha que só entregou o dízimo está mais que o suficiente. Não é só isso, eu preciso ter uma entrega de vida também. Você entregou o dízimo, mas e o teu posicionamento? Né? E a tua forma de lidar com as coisas? E a tua forma de lidar com tudo? Né? Nós precisamos ter muito mais que isso, né? Amém? Não faz sentido viver sem a presença de Deus. Não há bênção ou riqueza que supra a falta de Deus na vida de um homem. E a gente sabe muito bem, hoje de manhã até estava falando sobre isso, que um homem sem o Senhor, de que adianta ter dinheiro, ter um monte de coisas, riquezas todas, e não ter o Senhor, não adianta de nada. A bispo ministro falou isso, inclusive acho que hoje, né, você falou sobre isso, né? E não adianta você ter um monte de dinheiro se não tiver a presença de Deus. Não adianta nada. Você vai no leito de hospital aí, tanto faz no hospital público, no caso aqui de São Paulo, do Albert Einstein, que é muito comentado aí na TV, que adianta estar lá. Se não tiver o Senhor, que não quer dizer nada. Vai ter o melhor hospital, não vai adiantar de nada, né? Então, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória agora. Por quê? Depois de tudo isso, ele rogou, falou sobre o posicionamento dele, e agora ele vai clamar a Deus para que Deus mostre a glória dele. Então, vamos lá. Versículo 17 ao 23. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Opa! Então você vê aqui que Moisés foi lá na veia, como a gente fala, né? Foi lá no lugar certo, clamou no altar do Senhor, falou quem ele era, falou aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Então ele já mostrou o seu currículo. E aí ele vai clamar a Deus, por Deus misericórdia. Então, Deus misericordioso. E aí o Senhor falou: realmente, você é tudo isso, eu gosto muito de você, você é um bom rapaz, né? Tem feito tudo que eu tenho pedido e assim vai. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então eu já dou um recado para Moisés aqui, olha. Moisés é o seguinte: você vai me ver quando eu estiver indo embora lá, né? Porque você vai ver a minha glória, mas você não vai me ver porque homem nenhum me viu. E se me ver, aqui não viverá. Então Moisés tinha muita coisa para fazer para o Senhor com esse povo, né? Que era um comecinho de deserto, ainda tinha 30, talvez 39 anos pela frente, que a Páscoa disse que foi mais ou menos um ano, né? Então você imagina aí quanto tempo que esse povo tinha aí pela frente ainda. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, aqui, o Senhor atendendo um pedido de Moisés, né? Moisés fala sério, clamando ao Senhor. Eu acho que para quem, mesmo quem não viu a face dele, ele clamou ao Senhor, o Senhor obedeceu não, né? O Senhor fez tudo na íntegra como ele tinha pedido. Primeiro, falou que iria agora com ele junto do povo, não mais ele sozinho, e mais, ainda deixando ele ver a glória de Deus. Que convenhamos, né? Não tem coisa melhor do que a gente ver do que a glória de Deus, contemplar a glória de Deus, né? Moisés pede uma sensação ainda maior da presença divina, que é o que ele queria, diferente de qualquer outra pessoa já tenha experimentado. Então, ele pediu e viveu algo que não se relata na Bíblia de alguém que tenha vivido a mesma glória ou visto da mesma forma que ele viu. Para ver a Deus é preciso estar sobre a rocha, que é quem? Jesus Cristo. Então, nós queremos ver o Senhor, vamos estar, né,
a rocha que é Jesus Cristo, que a gente vai ver. Em Jesus, a própria glória de Deus foi revelada a nós e podemos ver o seu poder mover-se sobre a terra. Amém? Capítulo 34, vamos lá. Segunda tábua das leis. Então, lembrando aí para quem dormiu na semana passada, quem deu uma cochilada, Moisés, quando desceu e viu o pessoal com o bezerro de ouro, o que ele fez? Pegou as tábuas e pá! O bispo fez vários comentários sobre isso, né? O que era aquilo lá, como foi. Então, assim, ele quebrou as tábuas da lei. Ele precisava escrever outras tábuas da lei, porque afinal aquelas se quebraram. Tamanha ira que Moisés, e o Senhor demonstrou através da vida de Moisés, quando viu aquele bezerro de ouro, né? A ordem para lavar as duas tábuas de pedra é uma demonstração da grande misericórdia divina, quando o Senhor permitiu que gravasse novamente as leis na tábua. Apesar da situação provocada pelo povo, no momento em que Deus estava instruindo Moisés a respeito da adoração do tabernáculo, o Senhor deu aos israelitas uma nova oportunidade. Porque depois de tudo que fez, né? Moisés lá em cima, escrever nas tábuas, o povo fazendo o que fez lá embaixo, então aqui era realmente uma nova oportunidade para esse povo. Quantas novas oportunidades o Senhor dá para nós, né? Vamos lá, medita nisso aí. O Senhor manda que Moisés se preparasse para subir no dia seguinte, de madrugada. Detalhe, para que não subisse ninguém com ele, né? Apenas o profeta, então, fez como o Senhor determinou, subiu novamente na madrugada e lavrou novas tábuas da lei. Amém? Como anteriormente, o Senhor desce numa nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. À medida que o Senhor passava por Moisés, ele proclamava o seu nome. Vamos lá. Capítulo 34, versículo 6 ao 9. Diz assim. Vamos lá. E passado o Senhor por diante dele, clamou o Senhor: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, é grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado e ainda que o inocente é o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, e até a terceira e quarta geração. Estão lembrados aqui? A gente vive falando sobre isso. A bênção vai até a quarta geração. A maldição até a quarta geração. Olha aqui novamente repetição. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E ele disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então, aqui ele clamando o Senhor para que desse o povo, tomasse o povo por herança, como havia prometido, que esquecesse a iniquidade do povo, né? Esquecesse. Mas eu como que ele, quais os argumentos que ele deu? O Senhor, que é longânimo, que é misericordioso, cuida alivia para o pecador. Então Moisés, ele soube adoçar o negócio aí, né? Ele falou aquilo que precisava ser falado e ele clamou aquilo que ele sabia que Deus era, né? Quando o pai vai brigar com o filho chega diante do pai, que ele faz: ô pai, mas você não é tão bonzinho. Aí o filho falando assim: meu filho já falou isso uma vez, pai, mas você é bonzinho, né? Ele não quer levar uma chinelada, né? Então eles veem exatamente dessa. E Moisés sabia que o povo era realmente do serviço. Ele foi clamar por aquilo que ele sabia que Deus era: misericordioso, longânimo, né? Benigno, asaz, enfim, foi clamar ao Senhor por tudo isso. E que o Senhor perdoava a iniquidade, ou seja, perdoava o pecado, né, que as pessoas faziam sempre a mesma coisa, e ele pediu por isso. Amém? Continuando, Deus faz aliança e admoesta com a infidelidade. Então o Senhor faz uma aliança, ou seja, renova, né, no caso, e mais, que se o povo guardar o que é ordenado, o Senhor lançaria fora do meio do povo os inimigos. Então está aqui uma coisa simples para o povo. Presta atenção aqui, porque quando chegar lá em Josué, nós vamos ver a diferença aqui. O Senhor está falando que ia dar uma terra para ele, que ia lançar fora quem? Os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Mas, o que eu li antes para vocês? Se eles guardassem aquilo que era ordenado. Então, se a gente guardar tudo aquilo que o Senhor fala todas as manhãs, através do programa, através das ministrações, tá fácil. Ele vai lançar o inimigo de fora do nosso caminho. Nós vamos enfrentar o inimigo, mas nós vamos vencer. O problema é que a gente não ouve, não presta atenção, né? Esse é o problema. Não era para fazer aliança com os moradores da terra, aonde iam entrar. E nós vamos ver que eles acabaram fazendo algumas alianças, né? Permitiram algumas alianças, que isso custou muito caro. Tem um episódio, inclusive, onde os inimigos se mentem, né? Vão até Josué lá pedir ajuda para ele, falam que adoravam o Deus deles, e quando na verdade eram vizinhos próximos.
Mas eles pegaram o pão bolorento, uma roupa rasgada, chegaram lá e falaram que eles tinham viajado vários dias. Estão lembrados dessa passagem? Eles tinham viajado vários dias e que por isso o pão tinha embolorado no meio do caminho. Olha a história dos camaradas. Chegou lá, Josué fez o quê? Fez uma aliança com esse povo sem consultar o Senhor, presta atenção. Fez uma aliança com esse povo. Daqui a pouco, o que acontece? Tinha outros povos enfrentando esse rei, que estava lá, esse príncipe, enfim. Esse povo, e Moisés e Josué teve que, inclusive, defender eles, porque ele tinha feito uma aliança e não podia voltar atrás, porque a palavra não fazia curva naquela época. Então, olha a consequência quando você abre concessões. Josué abriu concessão pagou um preço muito caro aqui. E alguns outros povos, algumas outras terras que eles dominaram, abriram concessão e custou caro. Vamos lá. Então não era para fazer alianças. Em vez disso, os israelitas teriam de destruir aquelas nações, a fim de que não fossem arruinados pelas perversidades, né? E as ideias e pela falsa religião dos outros povos, porque eram povos pagãos que adoravam outros deuses. Esses são os comandos de Israel que abandonariam lá na frente muito rapidamente. A ordem do Senhor era também para que destruísse os altares, os símbolos, pois eram símbolos que focavam a sexualidade. As últimas eram as representações de Azera, eu já ministrei isso para alguns aí, já conhecem, que era a deusa da fertilidade, dos cananeus, conhecida também pelos gregos como Astarote. E eu até mostrei em um dos discipulados, e mostrei um outro dia, do símbolo que eles fazem, inclusive tem países hoje, quando você chega lá tem símbolos, cidades também no Brasil, já tem esse símbolo que lembra um membro, só que hoje, logicamente, né, é um outro modo, né, que eles fazem lá, pintura, enfim, escultura, mas que é essa deusa da fertilidade. Você está achando que está tirando foto lá, e vira e mexe que serve de Deus, tirando foto com algumas imagens aí, acha que está apavorando, só você está apavorando, só falando no inferno, né, porque misericórdia. Infelizmente, é provável que a expressão, né, que ele fala, não se prostituam, tenha sido uma figura de linguagem. A infidelidade ao Senhor era frequentemente manifestada em ritos sexuais que envolviam a prostituição cultural de homens e mulheres, né? Então, naquela época, depois a gente vai ver vários outros deuses lá, a prostituição como era liderada lá, e eles se prostituíam, o povo lá na Babilônia, segundo eles fizeram lá. O ato de uma suposta união com Baal, Azera e outras divindades pagãs. O Senhor adverte para que não tome mulheres das filhas dos estrangeiros para os filhos de Israel. Hoje nós estamos falando aqui sobre Sansão, e absorvi pela manhã falando também sobre Sansão, que é um exemplo clássico aqui, né? Foi casar com a filisteia, que não era para casar, e deu no que deu, né? Só arruinou a vida dele aí, cumpriu o chamado dele, mas matou muito mais na morte do que em vida, né? O que diz as Escrituras. Amém? A proibição de Deus acerca do casamento entre o seu povo e os demais não era uma questão de preconceito, tá? Era muito mais mistura de cultura, ia trazer outros deuses. Salomão, por exemplo, casou lá 1000 vezes lá, né? Tinha 300 concubinas e trouxe as mulheres de lá para cá. E aí o que acontece? Elas começaram a infundir a cultura delas, daqui a pouco estavam fazendo adoração a outros deuses no próprio templo, ou seja, no próprio palácio lá dele. Então, olha as consequências. A influência, as práticas religiosas e morais por aqueles que não seguiam o Senhor era sutil, persuasiva e contínua. Então, veja bem, aqui, vamos dar uma parada aqui, que esse assunto é importante. Tem servo de Deus, não está percebendo, então você, por exemplo, vamos lá, você é o único servo de Deus na tua casa, teu pai, tua mãe, você não vigia, por quê? Porque é teu pai e tua mãe, né? Vamos lá, e aí você tem um pai, não vou nem falar católico, mas tem uma outra denominação, e ele vai fazendo pequenas concessões, vai te persuadindo, daqui a pouco você está adorando a outro Deus sem saber. Então, muito cuidado com você quando você é só você que serve a Deus na tua casa. Porque aqui está muito claro que o quê? Ele é sutil e persuasivo, mas é contínuo, ou seja, vai fazendo todos os dias até que te pega aí pela curva. Então, muito cuidado. A união desse tipo de consistia num caminho mais rápido para a corrupção, né? A falsa religiosidade e o comportamento torpe. Então, muito cuidado aí. O Senhor proíbe também a construção de deuses escondidos. Israel, na realidade, já tinha feito, que é o caso, né? E, inclusive, paga o preço por causa disso, fabricar o bezerro de ouro, deus de metal. Então, se eles já conheciam muito bem, tinham pagado um preço caro. Depois fala sobre as 3 festas, né? Que são as festas que nós já vimos lá no capítulo 23,
eu não vou entrar no detalhe. Nós já falamos sobre o capítulo 23, falando sobre essa festa as três festas lá. Ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites e equiparou a anterior jornada lá no Sinai, no capítulo 24. Durante esse tempo que Moisés esteve com Deus, não comeu pão nem bebeu água. O indivíduo pode, como eu falei para vocês aquele dia, né, viver sem comida, sem água, por mais ou menos 4 a 5 dias. Logo, não tinha como se não fosse a glória de Deus, né? A sua sobrevivência era um milagre do Senhor, o que tenho certeza que o Senhor manteve o seu servo vivo de alguma forma, e isso é evidente, as Escrituras nos mostram. O rosto de Moisés resplandece, subtítulo aí, vamos lá. Seu rosto resplandecia. Uma das maravilhosas descrições bíblicas é que a face de Moisés brilhava. Sua proximidade à presença do Senhor transformou sua aparência. Você vai ver como a gente vai começando a ter características do Senhor. As pessoas olham para você e falam assim, meu, você é servo de Deus, né? Eu vejo que você é servo de Deus. Aqui está resplandecendo. Da mesma forma que resplandecia com Moisés, resplandece com a gente hoje, através de um posicionamento nosso. Se você pode ter certeza, quando você é servo de Deus, realmente, você vai entrar num lugar, a pessoa vai olhar e falar assim, meu, você tem alguma coisa diferente. Aí a pessoa vai falar, você é servo de Deus? Eu sou servo de Deus. Por quê? Resplandece a imagem e semelhança de Cristo. As pessoas tiveram medo de se aproximar de Moisés. Contudo, o que elas haviam visto e ouvido tinham suas razões para estarem, inclusive, cautelosas depois de tudo que tinha acontecido. Moisés procurou acalmar o medo das pessoas e transmitir os mandamentos que o Senhor havia mandado proclamar. O véu que Moisés usou ocultava sua face resplandecente. Esse brilho sobrenatural era realçado em cada subsequente encontro com o Senhor. Toda vez que ele se encontrava com o Senhor, isso automaticamente vinha à tona aí, né? Paulo ensinou que Moisés usou o véu por causa do resplendor de seu rosto, um sinal de glória imperfeita. Então, se você for lá em 2 Coríntios, depois você lê aí, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 7 ao 13, vai falar disso. Paulo faz essa referência com relação a Moisés. Para quem não sabe, está escrito lá. Capítulo 35, vamos lá. Eu achei que você vai avançar muito no 35 ainda. Vamos lá. 35 vai falar sobre algumas coisas que nós já vimos aqui. O capítulo 35 praticamente é isso, falando sobre o sábado, né, que Moisés reúne o povo e fala sobre a questão de trabalhar 6 dias e o 7º dia trabalhar. Não trabalhar, descansar. Nós vimos em Êxodo 20, não vou entrar no detalhe. Depois fala sobre mandar trazer as ofertas, também nós já vimos em Êxodo 25. Os utensílios do tabernáculo nós vimos em Êxodo 25 e também um pouco no capítulo 39. E a prontidão do povo em trazer ofertas. Vamos parar aqui. As ofertas para o tabernáculo talvez sejam as mais impressionantes doações feitas pelo povo de Deus. Afinal, foram motivados pela inspiração do coração de boa vontade. Não era obrigado, mas boa vontade, vontade essa do Espírito, né? Daqueles que cedem seus pertences, porque afinal os egípcios tinham dado para eles, então pertence deles aí. Homens e mulheres doaram, mesmo em um período patriarcal, dominado pelos homens, as mulheres participaram ativamente na obra de Deus. Por que patriarcal? Naquela época a mulher não tinha muito poder, né? A mulher era submissa completamente ao homem, mas aqui a gente vê que as mulheres doaram da mesma forma. Todas as pessoas que se apresentaram com presentes suntuosos, variados em grande quantidade e a ponto de Moisés ordenar que eles parassem de mandar coisas. O povo se moveu de tal forma que chegou um ponto que Moisés falou, para de trazer, porque já temos demais, muito mais do que precisamos. Olha o ponto que foi, como que o povo, depois daquele puxão de orelha aí, que não foram consumidos alguns, né? O povo melhorou. Os artesãos da época, na maioria das vezes, eram mencionados, né? No caso, os homens, né? Aquela coisa falava muito de mulher, né? Muitos homens eram mencionados. Mas nesse capítulo foram especificados e citadas as mulheres como as mulheres sábias de coração, como sendo artesãs. Então, aqui faz uma pequena referência às mulheres artesãs aí também que ajudaram. E assim os filhos de Israel, homens e mulheres, se moveram a entregar uma oferta para a obra do Senhor, conforme ordenara o Senhor por intermédio de Moisés. Amém? Depois no capítulo continua falando aí sobre Deus chama Bezalel e Aholiabe, né? Em Êxodo 31 nós falamos sobre isso. Essa passagem já foi mencionada, falando sobre a escolha desses dois homens com habilidades e inteligências vindas do Espírito Santo de Deus. Já falei para vocês aí. Mas destaca nessa passagem a habilidade de ensinar outras pessoas. O que acrescenta aqui seria a referência deles ensinarem e parar para ensinar outras pessoas também, né?
Inclusive, Paulo menciona sobre isso lá em Romanos. O mesmo Espírito que trabalha no povo de Deus no período antigo, do Antigo Testamento, trabalha também no Novo Testamento, como é mencionado pelo apóstolo Paulo. Capítulo 36. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Então, Moisés chamou a Bezalel e a Eliabe e todos os outros a quem o Senhor visitou com o Espírito e lhe deu o dom de sabedoria, para que eles recebessem das mãos de Moisés toda a oferta entregue pelo povo. A oferta era tão grande que o povo entregou muito mais do que era necessário para o serviço dos artesãos. Uma prova de que o povo estava se limpando espiritualmente, realmente se preocupava com as coisas de Deus, foi o sobejo no suprimento da obra do Senhor. Então, aqui você vê que as pessoas realmente não entenderam. Quando trouxeram o tanto que sobrou. E isso nas igrejas hoje em dia é muito difícil de se ver. O povo se mover desse ponto. Você pede uma oferta, precisamos fazer alguma coisa na obra. Normalmente temos que, às vezes, falar com uma. Vou falar pela Hebron, tá? Não vou falar pelas vezes que a gente passou. Mas você tem que, às vezes, falar com uma pessoa mais uma vez para entender que ela tem que ela precisa ajudar na obra do Senhor. E aqui o povo entregou de tal forma que até sobejou. Ou seja, mostrou que o povo entendeu que a obra precisava, a obra do Senhor era muito maior e precisava. E quem precisava entregar a eles, e não o Senhor, né? Onde não havia necessidade de materiais, né? Lembrando que o povo estava em um deserto e antes disso era escravo no Egito. Toda a riqueza que possuíam tinha vindo mesmo da mão do Senhor. Então, olha lá, olha uma informação importante aqui. Tudo aquilo que eles estavam entregando, na verdade, eles não tinham. O Senhor deu para eles através das egípcias. Lembra dos egípcios lá? Então, às vezes você está segurando tanto alguma coisa para entregar para o Senhor, lembre-se que isso que você está segurando para entregar foi Ele que te deu. Aí, uma reflexão aí. Capítulo 37 vai falar sobre a arca, né? A construção da arca, que nós já vimos. O propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar de incenso e o óleo sagrado, nós já vimos também. Capítulo 38, o altar do holocausto, nós já vimos também. A bacia de bronze, onde eles lavavam as mãos, nós vimos também. O átrio, né, do reposteiro. E depois a enumeração das coisas do tabernáculo. Vamos dar uma paradinha aí. Nesse capítulo é enumerado as coisas utilizadas na construção do tabernáculo, segundo a ordem passada por Moisés. O peso de todo o ouro usado nas obras era de 1 tonelada. Presta atenção na quantidade de ouro que esse povo tinha. Pô, mas quando eles tinham tanto ouro, gente? Mas eram mais 3.000 pessoas. Cada um levando peças de ouro. E as peças de ouro naquela época, era que nem hoje você pega um negócio, uma corrente de ouro de 18 quilates, nem um que morde aí, que pesa 100 gramas, né? Tinha muito mais ouro, né? Em hebraico, 29 toneladas e 730 ciclos é o que significa essa 1 tonelada de ouro, amém? O talento equivale a 35 quilos e o ciclo a 12 gramas de prata. Então, se você quiser medir ou fazer o cálculo, tá aí. A quantidade de prata era simplesmente superior a 3,5 toneladas. Olha a quantidade. A quantidade de prata doada para a construção do tabernáculo, recolhida de cada um dos homens acima de 21 anos, num total de 603.550 indivíduos doaram. Essa quantidade de gente que doou acima de 20 anos está no versículo 26. Se você quiser ver aí, para ver que eu não tirei esse número do acaso, né? Poxa, mas 603.550, onde você tirou? Tá aí, você lê no versículo 26. Foi estipulado em uma beca, que significava o quê? Meio ciclo, por cabeça, cada indivíduo. Esse número de pessoas corresponde a outras estimativas de quantidade de gente que está lá em números, que nós vamos ler no capítulo 1, quando a gente entra lá em números, amém? Uma enorme quantidade de prata foi usada para a fabricação dos elementos mais básicos do tabernáculo e de sua mobília. Embora o tabernáculo fosse uma tenda, não era um templo provisório. Por quê? Porque todo lugar aqui eles vão ter que montar, mas era um templo permanente, entre aspas, tudo que estava lá dentro, certo? Mas sim um santuário glorioso que simbolizava a presença de Deus vivo no meio do povo. O peso de bronze era de aproximadamente 2,5 toneladas. Olha, esse povo tinha coisa, hein? Não era pouco, não. Vamos lá. Capítulo 39. Então, aí só falta mais um capítulo aí, mas aqui é curtinho. Capítulo 39 fala sobre as vestes dos sacerdotes. Já falei para vocês lá atrás. As vestes de Moisés, de Arão, depois que tinha as vestes também dos filhos de Arão. Tudo isso falei para vocês aí. Semana passada. Então, se tiver dúvida, tá lá. Não vou repetir. Utensílios do tabernáculo completados, né? Então, fechou aí toda a quantidade de utensílios. Está lá em Êxodo 35, nós já falamos também.
O trabalho foi então concluído. Uma atmosfera de celebração permeia essa celebração aí de que tudo foi concluído, né? Pode-se sentir a sensação do orgulho por causa da finalização da obra a respeito de todos os objetos sagrados. Quer dizer, concluímos aquilo que o Senhor determinou. Imagina a satisfação quando a gente conclui uma obra, e nós sabemos o que é isso, eu e a bispa, muito bem, o pastor, quando o Senhor completa uma obra, nós conseguimos completar com êxito aquilo que o Senhor determinou, né? É claro que tudo conforme o Senhor ordenara, nada diferente daquilo que Deus tinha dado de especificação. A constante ênfase ao longo desse capítulo era para que Israel construísse o tabernáculo e toda a sua mobília de acordo com o comando divino. Então, tudo, especificação, como eu acabei de falar para vocês. Esses projetos só fariam sentido na adoração santa a Deus se fossem feitos como ele ordenara, senão não adiantava, né? Ficar orgulhoso de ter entregue um tabernáculo de qualquer forma. Vamos lá, quando eu vou fazer uma coisa para Deus, tem que ser com excelência. Então, se eu vou entregar o meu melhor. Se eu vou fazer com excelência, né? Não dá para fazer a obra relaxadamente, né? Vamos lá, o último, capítulo 39, versículo 43, que é o último aí, vamos lá. Que é o último. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram e Moisés o abençoou. Aqui Moisés olhou toda a obra concluída, ficou satisfeito, porque tudo estava segundo aquilo que o Senhor tinha ordenado, e depois ele abençoou o povo, porque falou, olha, realmente, glória a Deus, obrigado vocês concluíram aquilo que o Senhor tinha determinado. Então, ele abençoou o povo. Capítulo 40, o último capítulo do livro de Êxodo. Conseguimos dar uma aceleradinha aí, né? Porque muita coisa a gente já tinha sido conversado com vocês, já tinha passado. Deus manda Moisés levantar, então, o tabernáculo, a finalização ali, né? Disse o Senhor a Moisés que o primeiro mês era o mês de Abib, também chamado de Nissan, está lá em Êxodo 12, já vimos. O tabernáculo foi concluído 9 meses depois da chegada do povo ao monte Sinai, e 2 semanas antes da segunda celebração da Páscoa. Então, aqui eu falei para vocês, né? Moisés, aqui o povo estava fazendo tudo isso, aqui ainda tinha mais 30 e poucos anos aí pela frente para ele enfrentar com esse povo no deserto. Deus instruiu Moisés acerca da disposição da mobília no tabernáculo, conforme o capítulo 25 que nós já vimos. Depois fala com relação a preparar os sacerdotes para o santo ofício. O tabernáculo é levantado, então finaliza-se o tabernáculo. Moisés fielmente obedeceu cada detalhe das ordens divinas, visto que o bem-estar de Israel dependia da obediência de seus líderes. E a fidelidade do profeta permitiu que incontáveis bênçãos recaíssem sobre todo o povo. Amém? Depois fala sobre a nuvem que cobre o tabernáculo, que nós vimos também falando sobre isso. Nós vimos sobre essa nuvem e vamos ver também sobre essa nuvem lá em Números capítulo 9. Então, nós já vimos, eu não vou entrar no detalhe. E finalizando aqui, vamos ler lá o capítulo 34 ao 38 do último capítulo, que é o 40. 34 a 38 são os últimos aí. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Então, era como um sinal para eles. Levantou, vamos caminhar. Não levantou, vamos ficar paradinho aqui no lugar. Então, eles tinham direção de Deus e obedeciam. Isso era por sinal para avançar ou não. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, vamos lá. Afinal da construção de tudo que for instruído, glória a Deus, encheu o tabernáculo. Desta vez, a descida do Senhor, narrada aqui como a gente viu, não foi para julgar, mas para demonstrar a misericórdia. Outra vez ele desceu lá para julgar, porque o povo tinha feito arte. Dessa vez não, para mostrar a sua misericórdia para com o povo. Portanto, a glória do Senhor se encheu no tabernáculo, que revelou a sua presença, a sua importância para os israelitas e a sua maravilhosa inspiração a respeito de reverência. Embora Moisés tivesse intimidade, muita intimidade envolvida na construção da preparação do tabernáculo, sua conclusão indica que a glória estaria presente e até mesmo o profeta não poderia entrar na tenda, pois a nuvem ficava sobre ela. Então ele mostra aqui que nem ele poderia entrar na tenda, tamanha a glória de Deus, e ele então entendeu que era o momento de ele ficar de fora e só depois ele entrar assim que o Senhor permitisse.
Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente finaliza aí o capítulo 40, finalizamos o livro de Êxodo. Então eu vou fazer uma rapidinho de 5 minutos para a gente não estender muito sobre o que nós vimos no livro de Êxodo aí, tá bom? Todo o material está com vocês, tudo aí, todas as aulas nós começamos em maio, né? Então, em junho, isso. Nós começamos os últimos dias de maio, acho que a última semana de maio, e finalizamos aí também uma semana antes da semana de junho. Então, quarta-feira já começa livro novo aí. Bom, a gente começou falando sobre a escravidão do Egito, o povo 400 anos como escravo, já tinham esquecido de José, estão lembrados? As 70 famílias que foram para o Egito viraram 3 milhões de pessoas aproximadamente. Então aquele povo se multiplicou e ninguém lembrava mais de José, que ele era governador, que ele tinha libertado o povo, né? Libertado o povo não, que tinha tirado o povo de uma miséria, né? De uma fome, tinha salvo o povo de morrer de fome. Não só o povo dele, no caso o pai, a família dele, mas também o povo do Egito. Então tinha sido oprimido. Aí depois fala sobre o nascimento e educação de Moisés, né, que queriam matar Moisés acaba indo parar lá no palácio, lá é criado, fica lá até os 40 anos, depois vai para o deserto, fica mais 40 anos lá no deserto, né, que é o chamado dele lá, sendo pastor de ovelhas, com Jetro preparando ele, dá a Zíbora lá para ele casar com Zíbora, e depois ele é chamado, pois ele inicia seu ministério quando ele volta para conversar com o faraó, para libertar o povo, certo? Ok? Sei muito. Depois a gente vê o quê? Do capítulo 7 ao 12, nós vamos ver o que? As pragas, né? As 10 pragas, e finaliza o capítulo 12 falando também sobre a Páscoa, né? Que é a celebração da saída do povo, né? Da passagem da morte para a vida, ou seja, aquele povo que era escravo sendo liberto lá, nós vimos isso aí até o capítulo 12. Depois nós vimos capítulo 13 ao 18, a saída do povo. Êxodo nada mais é do que traduzida a saída, né? Então a saída do povo aí de Israel, a jornada de Elim, que é onde ele estava, até o Monte Sinai. Depois, do capítulo 19 ao 24, a entrega da lei, as tábuas da lei, falamos sobre os mandamentos, tudo aquilo que o povo tinha que seguir, as normas e tudo mais. A lei moral e a lei civil foi falada aí no capítulo 19 ao 24. Do 25 ao 40 é a construção do tabernáculo que nós vimos aí agora, né? O plano para o tabernáculo, a aliança que foi quebrada pela primeira vez quando o povo construiu o bezerro de ouro, e o tabernáculo sendo construído e montado aí até a sua conclusão. Amém? Então aqui, assim, o comecinho, né, que fala um pouco mais aí sobre Moisés, a forma como queriam matar, né, o Cristo, né, porque Moisés aqui representava Cristo, né? Iam matar ele mesmo antes, né? Já logo no seu nascimento, para que ele não fizesse aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele. Então, isso é o que nós vimos aí, depois na sequência aí, a saída do povo, enfim, todo o trabalhar aí. Então, esse foi o capítulo de Êxodo, o livro de Êxodo, onde nós estudamos aí, quase um mês aí, glória a Deus, finalizamos hoje. Na quarta-feira entramos em Levíticos aí, capítulo 1, vamos ver aí provavelmente até o capítulo 4, né? Também vai falar um pouco ainda sobre o que nós estamos vendo aqui. Aqui está falando muito sobre o tabernáculo, e nos primeiros capítulos de Levítico, nós vamos ver entrega de oferta pacífica, vamos ver vários tipos de oferta. Então, nós vamos começar um pouco disso aí, depois vamos aprofundando, né? Mas tem muita coisa para a gente ver no livro de Levíticos. Amém, pessoal? Glória a Deus. Espero que tenha sido, né, uma bênção para vocês, como foi para mim. Terminei ainda quase o horário aí. Amém? Alguma dúvida, alguma coisa a ser acrescentada? Eu queria saber todo o livro de Êxodo. De novo? É. Vamos voltar lá, vamos lá. Diz para Deus a data aí, Paty, para ela, passo o link para ela. Glória a Deus, pessoal. Maravilhoso. Finalizamos aí, né, esse livro aí. Um livro, o começo, né, muita gente conhece a história, né? E depois falando sobre a construção do tabernáculo aí, que talvez um pouco mais complexo a construção, mas entendemos aí qual era a finalidade. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, pessoal, em nome de Jesus, para a gente encerrar hoje. Senhor e meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Pai, por esta ministração, por esta uma hora na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, nos reveste de poder e de unção de autoridade nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha ser multiplicada de cada um de nós,
possamos compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, Pai, em nome de Jesus. Nos usa como instrumento, assim como o Senhor usou a Moisés, Pai, nos usa também da mesma forma, Senhor, que possamos andar no centro da Tua vontade, Pai, assim como Moisés andou. Se o Senhor não for conosco, que a gente não vá até nem à esquina, Pai, nem saia de casa, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir visita a cada um poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Tira todo o próprio, toda a miséria, todo o cansaço, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Toca, cura, liberta e restaura o teu povo nesta noite, Pai. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus, pessoal. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida. A igreja aqui te ama. Glória a Deus, pessoal. Um beijo e tchau, tchau. Glória a Deus. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Não se esqueça que amanhã cedo temos programa com a Bispa. Amém?